Então, meus irmãos, boa noite, senhor. O senhor está bem? Está na paz? Glória a Deus. Então, nós retomamos mais essa semana aí para estar falando agora do fechamento do primeiro terço do Rosário, que é o quinto mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Então, nessa dezena, São Luís de Montfort ele fala, né? Vamos pedir a graça a Nossa Senhora que ela nos conceda o dom da sabedoria. Dom da sabedoria. Então vamos ler a passagem dessa quinta dezena do Rosário, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 41, que fala assim lá. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com um dos seus companheiros de comitiva, andaram um caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais para frente no Evangelho de São Lucas e nos outros evangelhos também vai ter aquela passagem, né? Que os fariseus publicanos, a massa aglomerada de gente que ia para ouvir Cristo, eles começam a se bater pino entre eles mesmos e dizendo um para o outro: mas quem é esse ciclano aí? Não é ele um filho de carpinteiro? Os irmãos dele, a família dele não está aqui no meio nosso. Quem é ele? De onde vem essa sabedoria que ele tem aí, que ele passa? O pai dele é um carpinteiro, como se estivesse dizendo: o pai dele não é ninguém. O serviço dele é um serviço qualquer. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, dessa sabedoria. E quando a gente olha para essa passagem aqui, ela é magnífica. Ele está no auge da flor da pele dele, aos 12 anos de idade. É uma criança, né? Não é uma criança? Um menino de 12 anos de idade, a idade da minha filha, uma criança. Então ele fica em Jerusalém, os pais pensam que ele está na comitiva. Por quê? Porque naquela época, quando eles faziam uma peregrinação, vai para o castor, vamos supor, vamos ali para o castor. Ia em 2 grupos, e os homens na frente, só homem. Então os pais de família, os meninos, as crianças iam com os homens. E a segunda comitiva era o das mulheres, ficava para trás. Então em 2 grupos, não aglomerava homem e mulher junto. Isso também a gente vê na missa antiga. Em muitos locais na Europa, na missa tradicional, os homens para o lado esquerdo e as mulheres para o lado direito, sentados nos bancos. Então nenhuma família se mistura. Homem de um lado, mulher do outro. E isso era uma maravilha, porque você vai cobiçar outro homem na tua frente? Você não vai. A mulher vai cobiçar outra mulher? Não vai. Então você sentava ali no banco da igreja, na missa, você participava perfeitamente, não tinha cobiça na missa. Agora está tudo aglomerado. Então, o que eles deduziu? O que São José pensou? Tá lá para trás, cara. Com Nossa Senhora. O que Nossa Senhora pensou? Tá lá para frente com São José. E ele não estava com nenhum dos dois. Ele ficou em Jerusalém. E essa passagem ela é muito intrigante. Que de quando eu me converti, falando particularmente, pensa numa pessoa que já leu a respeito de tudo disso daqui, e eu nunca achei uma boa resposta para isso, porque a impressão que dá nessa passagem é que Jesus pisou na bola com Nossa Senhora. Ele fala: eu devo me ocupar das coisas, porque o protestante ele desce o pau em cima dessa passagem aqui, sem dó.
Fala aí, ó, São José e Nossa Senhora, vocês falam que eles é santo, eles negligenciou com o próprio filho? Perderam até o filho? Que mãe que é essa que perde até o filho? Protestante que cai de pau em cima. Mas eles não entendem o mistério divino. Eu sempre me perguntei, eu falei, Senhor, eu quero uma resposta convincente. Me dá uma resposta convincente por caridade. E numa madrugada Jesus ele falou para mim. Falou, primeiro, eu fiquei naquele templo lá, dando a impressão que eu estava perdido para mostrar para você que ainda que você se perca, ainda que você esteja em qualquer lugar, que todo mundo te abandona, você tem que correr para a igreja. A igreja é um barco seguro. É por isso que eu fiquei lá. Segundo, eu deixei isso acontecer com a minha mãe, não porque ela negligenciou comigo, mas porque eu quis mostrar para cada um de vocês que vocês podem estar perdidos, vocês podem estar onde for. Ela não vai descansar, ela vai atrás de você, ela vai te trazer você para dentro da igreja. Falei, rapaz, agora eu confortei meu coração. Eu tenho isso para mim nessa passagem. Que Nossa Senhora, e tanto é que ela, a tradição da igreja fala, foi 3 dias ali, ó, a Sagrada Escritura falou, 3 dias procurando, sem descansar, rodando os 4 cantos da cidade. Era um enigma, porque quer mais uma pessoa apegada às coisas de Deus do que Nossa Senhora, que viveu no templo, se consagrou desde os 3 anos de idade? Jesus deixou ela e São José como que numa cegueira ali, numa nuvem, para mostrar para mim e para você que ela corre atrás de você. Às vezes a gente vem aqui e fala, eu queria que um filho meu tivesse aqui, o esposo, algum parente. Saiba, Nossa Senhora vai pegar ele, vai encontrar ele. Ela não encontrou Jesus? É nisso que nós temos que acreditar. Nossa Senhora não encontrou eu, meu pai? Como eu já falei, testemunhei para vocês, minha família se converteu. Eu fiquei para trás, eu não me converti, mas ela não veio me buscar, ela me achou. Eu estava perdido e fui achado. Não é essa parábola do filho pródigo? Nossa Senhora, ela vem atrás. Essa passagem é tão linda que fala que foi depois de 3 dias, já mostrando que nesses 3 dias está os 3 terços do rosário, gozoso, doloroso, glorioso. Depois de 3 dias, a bênção chega para mim e para você. E outra coisa ainda que pega o protestante no pulo aqui, é isso aqui, ó. Ela, quando ela fala para Jesus, ela fala aqui, vocês prestaram atenção? Ela fala, o seu pai e eu estávamos à tua procura. Ela coloca, ela sendo maior que São José, ela coloca São José acima dela. Por quê? Porque quem está à frente da família é o homem. E a Sagrada Escritura termina dizendo, em seguida, desceu com eles a Nazaré e ele era submisso. Jesus, ele era submisso a Nossa Senhora e São José. Então é por isso que tudo que ela pede no céu para mim e para você, ele atende. Porque ele tem submissão. Porque se ele não for submisso, ele peca contra o 4º mandamento que ele mesmo inventou, que é honrar pai e mãe, você entendeu? Só que não é isso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito desse dom que Jesus mostrou aqui, ó. Ele senta com 12 anos no meio de um monte de gente de idade, estudado, entendido. O povo judeu, eles tinham que decorar 600 e tarará a lei que eles tinham na época. Porque já não era mais o decálogo, os 10 mandamentos. Quando eles voltou da Babilônia, eles modificaram tudo. Eles trouxeram um rito cabalístico de lá, maligno, e eles inseriram isso no judaísmo e até hoje está assim. Então, quando uma criança judia, ela completa 12 anos de idade, ela é levada no templo. Para ela passar por uma prova oral. Ela tem que decorar na cabeça dela mais de 600 e lá vai bang de lei. Você imagina você decorar na tua mente 600 leis diferentes? E aquele menino que nunca participou de escola nenhuma, de nada, ele chega lá e ele emana doutrina, aqueles homens ficam maravilhados. Eles falam, mas que criança é essa? Ele interrogava, a Bíblia falou, e mostrava sabedoria. E no final aqui que nós lemos falou que ele crescia em graça diante de Deus e em sabedoria. E é por isso que São Luís, nessa dezena do Rosário, ele fala que eu e você deve pedir a sabedoria. Que sabedoria, Euclides? A sabedoria santa. Porque a sabedoria é o primeiro dom do Espírito Santo. É o principal dom do Espírito Santo. E é o mais difícil de alcançar. Então eu também não vou tratar dessa sabedoria no dom do Espírito Santo. Embora eu vou falar camufladamente dela aqui. Por quê? Porque existe 2 tipos de sabedoria.
Uma sabedoria que é natural e uma sabedoria que é mística, que é o que eu e você tem que ter, que São Luís quer que a gente pede. Mas ao mesmo tempo também existe 3 tipos de sabedoria diferente que é desse mundo aqui, que é a carnal, a terrena e a diabólica. É isso que eu quero mostrar para você aqui nesse dia de hoje. Então quando a gente olha para um santo da igreja, Santo Isidoro de Servilha, ele fala assim, ó. O que é essa sabedoria? O que ela significa? Ele fala, significa ciência saborosa, aquilo que traz sabor. Uma pessoa que ela tem a sabedoria divina com ela, que ela tem conhecimento daquilo que é do alto, a vida dela tem sabor, nada pode abater ela. E isso o Rosário pode trazer para mim e para você. Não é isso que o Davi falava no Salmo 118, versículo 9? Ele se agavava escrevendo o Salmo dizendo, eu consegui ter mais sabedoria e mais inteligência do que meus próprios pais, os anciãos e os sábios aqui de Jerusalém. E de fato era. Era um homem extremamente sábio. Só que essa sabedoria, gente, ela não é feita de estudo. Não é estudo que te dá a sabedoria. A sabedoria que o estudo te dá é uma sabedoria natural. A sabedoria santa é uma sabedoria que vem do alto. Isso você vê na vida de quem, por exemplo? De uma Santa Maria Gorete, que não teve estudo e era cheia de sabedoria. Num São Francisco Martos, Santa Jacinta Martos, pastorinho de... Hoje é dia de Santa Mônica. A gente vê essa sabedoria, por exemplo, em Santa Mônica. Você vê que ela, na idade de 12 anos, Santo Agostinho vai falar em um dos escritos dele. Ela ia na despensa da casa e bebia um golinho de vinho todo dia. E um dia a empregada da casa, que era uma empregada de muitos anos que trabalhava ali, via aquele vulto daquela criança de 12 anos de idade indo beber vinho. E um dia a empregada olhou e falou, você é uma beberrona, hein? Nessa idade, todo dia aqui no vinho. Aquelas palavras penetrou no coração dela. Daquela criança de 12 anos, ela nunca mais bebeu. Mais bebeu. Só que ela começou a ter sabedoria. O que aconteceu? Santo Agostinho, nos livros dele, ele escreve. Deus, para fazê-la purgar aquele pecado de um golinho só de vinho por dia, deu para ela um marido beberrão e um filho beberrão, que foi Santo Agostinho, que amanhã comemora ele. Então ela teve que purgar mais de 30 anos, um marido alcoólatra e um filho alcoólatra. Gente, era uma criança. Mas é aí que a gente entende a santidade que é você querer ser de Deus. É por isso que às vezes você pensa, nosso irmão só vem dar paulada aqui em nós. Não é, gente, as coisas não é brincadeira. A mulher, ela foi peneirada por Deus. Deus não podia olhar para ela e falar, é uma criança, deixa. Deus não deixa passar nada impune. Tudo ele vai cobrar. E é essa sabedoria que nós temos que ter, da gente escapar de tudo isso. Então você vê a sabedoria santa num São João Maria Vianney, que não tinha estudo nenhum. No entanto, gente de outra cidade do país, da Europa inteira, ia atrás de um homem que não sabia nem ler direito. É essa sabedoria que nós precisamos. Ela vem como? Pelo Santo Rosário. Você vê na ladainha de Nossa Senhora, por exemplo, qual é uma das invocações dela? Torre de Sabedoria. Você quer ter sabedoria, você se une a ela. Isso eu vou falar no finalzinho. E como? Rosário. A 5ª dezena da perca e o encontro do menino Jesus no templo. Que Nossa Senhora de São José encontra ele depois desses 3 dias. Essa dezena é para você ter sabedoria, para você meditar ela e ter sabedoria. Uma sabedoria que vem do céu. Uma sabedoria que vem do alto. Você está me entendendo? Só que não uma sabedoria dessa terra. Que é um estudo. Aquilo que você adquire durante a vida, a experiência que você adquire de vida, por exemplo, vocês são de idade, vocês têm experiência de vida. Isso é uma sabedoria, mas é uma sabedoria natural. Uma sabedoria natural. Não tem aquela palavra que eles falam assim, né? Essa pessoa é macaco velho, hein? Essa não pula em galho seco, não. Essa pessoa é inteligente. Ela não é passada para trás fácil. Isso é uma sabedoria, meu irmão, de experiência de vida. Não é essa sabedoria que Deus quer te dar. Porque uma sabedoria dessa não pode te dar o céu. Você só tem experiência de vida. Quando você sabe quando vai chover, você sabe que jeito que poda uma planta, você sabe o que fazer para deixar a tua chácara organizada. Isso é uma sabedoria, mas é uma sabedoria natural, que de experiência de vida. Não é isso aí que Deus quer para mim e para você.
Tudo vai passar. Essa sabedoria vai passar daqui uns dias. A hora que você morrer, acabou. Então o nosso corpo vai debilitar, o jejum nosso vai acabar, as nossas orações vai acabar. Só a sabedoria verdadeira que aumenta em nós. E isso ela não tem idade, a gente vê na vida dos santos. Igual a irmã falou aí de Santa Joana d'Arc. Era uma criança também. Quem tinha a inteligência que ela tinha para conduzir um exército naquela idade? Analfabeta, não sabia ler. Uma Santa Catarina de Sena, a mesma coisa. Então a sabedoria ela não tem idade. O que te traz a idade, o que o sábio, o judeu falava, é que uma pessoa, para ela ser sábia, ela tem que ter 50 anos de vida só de experiência. Não é de idade, só de experiência. Então, para uma pessoa ser sábia na visão daquele povo, ela tinha que ter 50 anos de experiência. Ela já tinha que ter uns 70 anos de idade e 50 anos de experiência de vida adulta. Para ela ser sábia, na mente deles era isso aí. Mas na mente do cristão não tem idade. É Deus que te dá a sabedoria. E é essa sabedoria que a gente tem que buscar. Então, como eu falei, existe a verdadeira sabedoria, que te leva para Deus, que te faz santo e te faz você entrar no céu, e existe a falsa. A falsa, eu falei, é dividida em 3, terrena, carnal e diabólica. A primeira é a terrena. Então, o que é a sabedoria terrena? Isso que eu estou pregando agora para você não é segundo os meus pensamentos, eu não tenho capacidade de montar isso aqui. É segundo aquele homem ali, ó. Aquele homem tinha inteligência. E ele fala, entre o evangelho e o mundo, a sabedoria terrena vai ficar sempre com o mundo. E aí ele fala, são 7 a razão que o sábio desse mundo considera inocente. Ele fala, qual é a primeira razão que ele considera inocente essa sabedoria? É a dita palavra de honra. O que você vai dizer? Como que você vai ficar diante das pessoas? Você precisa ter uma palavra de honra. Você precisa saber se pronunciar bem. Não tem aquelas pessoas que quando vai conversar com os outros, ela fala meio caipirês, ela tem vergonha de se pronunciar no meio dos outros. O sábio do mundo, ele fala que você tem que saber conversar bem. Você tem que ter uma palavra de honra. Isso aí é uma sabedoria terrena. Isso aí não é de Deus. Segunda, a moda. Isso é uma sabedoria terrena. Uma pessoa que ela só quer andar na moda. Então, quem inventou para você que agora nesse inverno tem que ser tal cor de roupa? Isso é uma sabedoria terrena. Quem que denominou isso e colocou como regra isso na vida minha e tua? Ninguém. Isso aí, a televisão propaga isso para mim, ser as modas que vai ser no outono, no inverno, no verão, e a massa de gente acompanha. Um cristão não acompanha a maré do mundo, meu irmão. Cristão não acompanha a maré do mundo. Ai, que agora a moda é usar um cinto tal, um sapato tal. Ué, que moda é essa? Quem deu autorização para ser desse jeito? Ninguém é dono de ninguém. Mas a sabedoria do mundo, ela prega a moda. Ele fala, a terceira é a boa mesa. O sábio do mundo, ele nunca quer deixar uma mesa magra. Ele quer deixar sempre uma mesa farta. São Luís de Montfort fala. Então ele faz de tudo. É aquilo que nós sempre temos pregado aqui. Então ela consegue fazer uma hora extra para deixar uma mesa boa, mas ela não consegue deixar uma hora extra de lado e rezar mais. A sabedoria desse mundo. Quarto, ele fala, o interesse pessoal. O sábio desse mundo, ele sempre tem um interesse pessoal pelas coisas dele mesmo. Não me toca, não me fere, não me tira nada de mim. É sempre os próprios interesses que as pessoas desse mundo buscam. Elas nunca buscam o interesse do próximo, você está me entendendo? Isso é uma sabedoria terrena, não vem de Deus. Então, enquanto você não é ferido, está tudo bem. Quando alguém te espizinha você, mexeu com seus interesses, você espana. E não é assim que Deus quer, porque se a gente olhar para Cristo crucificado, meu Deus, foi só sofrimento. Aonde tem sabedoria nisso? É por isso que aquele povo crucificou Cristo e até hoje eles não acreditam em Cristo, porque eles vivem de uma sabedoria terrena. Quinto, achar-se importante. As pessoas desse mundo, principalmente dentro da igreja, gente, as pessoas elas querem se achar importante dentro da igreja, elas querem se achar útil. E isso é uma sabedoria terrena, São Luís de Montfort fala. Sexto, dar-se os ares da graça. Euclides, o que é isso? É sempre estar no meio de tudo. Pessoa que ela se leva pela maré desse mundo, ela quer estar no meio de tudo, ela quer dar o ar da graça para todo mundo. Ela quer estar no meio de tudo, dentro da igreja, fora da igreja, na família e assim por diante. São Luís de Montfort, ele fala, você precisa
correr disso, se você quiser ter uma verdadeira sabedoria. Então, uma pessoa que ela tem uma verdadeira sabedoria, que vem do céu, não depende de nada disso para ser feliz nessa terra. E aí ele fala, e ainda as 7 virtudes que ele se apoia para ser canonizado pelos outros. E isso é uma regra, hein? Ele fala assim, ó, a primeira virtude da falsa sabedoria dessa terra, ele fala, é a valentia. Todo mundo é valente. Você já não ouviu falar? Não, eu não aguento desaforo. Eu não levo desaforo para casa, não. Você já ouviu isso de todo mundo? Às vezes a gente não cai nisso. Não, se falar comigo, eu retruco na hora. Ele fala, isso é uma sabedoria terrena, você não tem sabedoria. Porque não é isso que Cristo fala no Sermão da Montanha? Que quando alguém te pregar a mão na tua lata, oferece o outro lado. Aí ele fala, o que a falsa sabedoria mostra pra você? Seja valente. Então num trânsito você briga, você abre a boca pra xingar os outros no trânsito. Quantas vezes já não fiz isso? É uma falsa sabedoria. Alguém me fecha de carro ou de moto, eu já espano. Você não tem sabedoria quando você faz isso. Você quer mostrar para os outros que você é valente. Que aqui comigo não é. Olho por olho, dente por dente. Gente, não é assim que Deus quer para mim e para você. Segundo, a delicadeza. Então você tem delicadeza com todo mundo. Só que com os dentro de casa você não tem. Com os dentro de casa você é bruto. Com os outros você é uma flor. Quantas vezes eu já não ouvi isso da minha mãe? Até eu me emendar. Quantas vezes minha mãe já não olhou pra mim e falou, nossa, com os outros, ó. Mas aqui dentro de casa, nada. Os outros é uma coisa, pra nós aqui é outra. Eu falei, rapaz, Jesus está usando a boca dela pra pegar eu, até eu me emendar, tomar vergonha na cara. Essa falsa delicadeza. A diplomacia, então você tem que estar bem com o bispo, você tem que estar bem com o padre, você tem que estar bem com o diácono, você tem que estar bem com o ministro, você tem que estar bem com o teu vizinho. Eu não estou querendo dizer aqui, São Luís, ele não quer dizer que você tem que ser rancoroso, espanar com todo mundo. O que São Luís quer dizer é que você tem que ser verdadeiro. O que é, o que não é, não é. Você entendeu? Você não tem que ter diplomacia com ninguém. Você tem que agradar a Deus, não os homens. Quarta, ele fala a astúcia. Todo mundo é astuto hoje, nos dias de hoje. Todo mundo quer tirar vantagem de todo mundo. Ninguém consegue ficar para trás. Todo mundo é astuto. São Luís ele está falando, isso é uma sabedoria terrena. 5, a galanteria. Uma pessoa galanteadora. Ela se arruma bem para os outros. Ela tem que estar sempre ali, ó, na bancada de cima, não na de baixo. Ela tem que estar sempre bem apresentável. Aí eu fico imaginando, né? Você olha para os religiosos de hoje, a roupa deles é impecável. O rosto dele, o corte de cabelo, tudo. Como que um Santo Antônio iria ficar no meio desse pessoal nos dias de hoje, hein? Porque a história fala que o pé dele era preto. Tanta sujeira. Quando ele foi pregar para os cardeal e o papa, os cardeal pôs a mão no nariz. O homem fedia. Só que São Luís ele está falando. Você tem que ter uma galanteria. Aí ele fala em seguida aqui, ó, você tem que ter cortesia e jovialidade. Isso é uma falsa sabedoria. Você tem que ser verdadeiro, meu irmão. A gente tem que ser verdadeiro. O cristão ele precisa ser sempre verdadeiro. E aí ele fala, essa jovialidade que é propagada hoje é uma falsa sabedoria terrena, ele fala. Então o que mais tem é velho querendo ser novo e novo querendo ser mais novo do que ele já é. Hoje você vê isso na juventude de hoje, até numa faixa etária de 40 anos, é nego pondo lente nos dentes, a gente... Você pega a mulher de hoje, a cara dela já virou um plástico. O supercílio de plástico, os beijos são enxertados, o zóio mudou de cor, os dentes mudou de aparência. São Luís está falando, isso é uma sabedoria terrena. Você nunca vai ter uma sabedoria do céu, ele fala. Aí ele continua dizendo, ó, o sábio mundano também considera um pecado enorme a insensibilidade. Então o sábio mundano ele considera a insensibilidade uma coisa terrível. Eu mesmo, se eu for falar a verdade no meio da minha família, eles falam que eu sou insensível. Que eu tenho que ter sensibilidade. Não, você tem que saber falar. Meu irmão, eu estou te falando a verdade. Se um médico for ficar prorrogando o câncer que o paciente tem, não falar que ele está com câncer, ficar ali com essa sensibilidade, querendo, ai, porque ele vai chorar, ele vai entrar em desespero, a pessoa vai morrer de câncer, você não concorda com isso? Mas o sábio mundano, ele fala, eles são insensíveis.
Se eu for falar aquilo que é certo e errado no meio da minha família, eles me chamam de insensível. E eles falam, é um pecado enorme também a pessoa ser simples. Gente, eu falo isso por experiência própria. Quando eu entro nas livrarias aqui da cidade, que é essa roupa, esse chinelo no pé, esses dedos encardidos, os outros não querem nem atender eu, por causa da simplicidade minha, ué. Os outros lá falam, um mendigo que entrou aqui na loja, nem dá atenção. E aí as mulheres da loja ficam assim, ó. Tipo assim, vai roubar alguma coisa. Não é, Jane? E o sábio do mundo, ele considera um pecado enorme você ser uma pessoa simples. Só que não é isso que Deus foi, uma pessoa simples no meio de nós. Aí São Luís, ele emenda a simplicidade com a pobreza. O sábio desse mundo, ele não aceita a pobreza. Eu escuto isso dos outros até hoje. Você não vai trocar de carro? Você vai ficar com esse ferro velho andando disso aí até quando? Cara, o meu carro leva eu onde eu quero, por que eu vou trocar? A rudeza e a beatice. Eles consideram um pecado enorme o sábio desse mundo. Você rezar muito, você só querer Deus. É igual uma irmã testemunhava para nós lá em Minas, que a gente foi pregar, ela falava, eu visto o meu filho, um menininho assim, acho que é 2, 3 aninhos que ele tem. Eu visto ele de frei, de padre, e o povo da minha família reclama que eu tô forçando ele se vestir. Ah, mas você queria que eu vestia o menino do quê? De Batman, de super-homem, dessas coisas de bicha? Eu tenho que vestir ele mesmo de frei, uai, pra ver se ele vira um frei. Mas o sábio do mundo, ele não aceita isso. Ele fala que isso é uma beatice. E aí a beatice é juntada com a rudeza, porque se você fala a verdade para a pessoa, ela fala, é uma pessoa muito rude, olha, ele só dá paulada. Oh, mas eu tô te falando a verdade. É a verdade, você não quer. Você falou abobrinha e quer comer o quê? Chuchu? Você vai tomar abobrinha, ué. A verdade é isso aí. E aí entra algo perigoso aqui, ó. São Luís de Montfort ele fala. E ele tem como regra 10 mandamentos desse mundo. Ele fala, o primeiro é conhecer bem o mundo. Então hoje o que mais tem é isso. Uma pessoa que não conhece muitos lugares, ela é tomada como um simplório. São Luís fala, os mundanos, eles têm como mandamento deles isso. Conhecer bem o mundo. Então você tem que viajar para tudo quanto lugar, você tem que passear, você tem que ir para um lugar A, para o lugar B. Isso não é errado. Mas você viver para isso é. Viver para isso é. Viver como um homem honrado, segundo o mandamento deles. Você tem que ser honrado em todo lugar, ninguém pode falar do ser. Jesus era caluniado 24 horas, nós não aceitamos ninguém falar de nós. Terceiro mandamento, orientar bem os seus negócios. Não se lascar nos negócios. Não aceita perder dinheiro em nada, não aceita perder uma empresa, nada. Você tem que orientar bem os seus negócios. Porque quando eu vendi o meu bar para me entregar para Deus, eu fui taxado de tudo quanto nome. Eles falavam isso para mim, você não soube orientar a tua vida, você perdeu a tua vida. Ah, mas o que é ganhar a vida? Se trabalhar de domingo a domingo, igual um jumento velho? Isso aí para mim é perder a vida. Mas eles falam como um mandamento, você tem que orientar bem. Quarto, guardar bem o que lhe pertence. Você não aceita perder nada, você não consegue nem dar uma flor para alguém. Então o sábio do mundo, ele não aceita perder nada, ele não dá nada para ninguém, não reparte o pão com ninguém. Um amigo meu, ele falou isso pra mim, rapaz, como é que vocês adquiriram isso aí? Quem que foi o doido que doou? Falei, foi Deus que mandou, o irmão tem um coração bom. Mas o sábio do mundo, ele não entende isso. Ele fala que é uma loucura, não pode. É igual um amigo meu que ele tem comunidade, ele trabalha com... o que veio aqui, que deu caganeira nele aqui, vomitou aqui no meio nosso, aqui, vagabundo lá. Ele faz camisa, ele fala... Quando eu faço camisa e eu vou buscar, e às vezes eu dou uma camisa para a própria pessoa que colocou a estampa para mim, eles ficam abismados, porque eles são tudo ricos. E eles não acreditam que eu, sendo pobre, consigo doar alguma coisa para eles. Eles não aceitam isso, eles falam que eu sou louco. São mandamentos dos inimigos, dos mundanos. E aí ele continua aqui, ó. Quinto, procurar sair das trevas. Que trevas? Trevas da ignorância. Porque se você for de Deus, você é um ignorante. É isso que as pessoas tratam quem é de Deus nos dias de hoje. Ele é louco, ele é louco, ele é louca.
Então eles falam, você tem que ser entendido, você tem que entender de moda, você tem que entender de viagem, você tem que entender do que está acontecendo na política, você tem que sair das trevas. Meu irmão, isso é a treva, eu tenho que sair dessa biboca aí, mas eles tomam isso como mandamento. Sexto, procurar ter muito amigo. As pessoas desse mundo, elas querem estar rodeadas de amigos. Eu falo isso por experiência própria, não tinha chácara. Então, é ou não é? A gente ficava igual uns palhaços convidando os outros para ir em chácara, beber cerveja com nós. Você quer ter muito amigo, porque você é do mundo. Você emprega a tua sabedoria para isso. São Luís fala, isso é um erro. Frequentar lugares importantes. Você não consegue frequentar lugar simplório, você quer estar sempre na alta. Oitavo, comer e viver bem. Você não aceita comer coisa mais barata, você quer viver bem. Você não aceita, você não consegue ficar sem um ar-condicionado, sem um ventilador. Você quer ter as coisas. São Luís fala, isso é uma sabedoria mundana. Nono, estar sempre alegre. Nunca ter tristeza no teu coração. Só que o livro do Eclesiastes, ele fala isso. Há mais inteligência numa casa que tem luto do que numa casa que tem festa. Porque na onde tem um luto, um velório, você pensa que um dia você vai morrer também. Você tem que se emendar. Mas o sábio do mundo, ele não aceita isso. Ele precisa estar sempre alegre. 10º mandamento. Evitar a rudeza e a beatice. Como eu já falei. Aí nós entramos na segunda falsa sabedoria. Que é a sabedoria carnal. E aí São Luís fala. O que é essa sabedoria carnal? Tudo que agrada o teu sentido. Resumindo, porque nós vamos falar dele no segundo mistério doloroso. São Luís fala, o ouvido teu tem que sempre ouvir boa música, você nunca quer ouvir uma má notícia. Tudo que agrada o teu sentido do ouvido, você quer ouvir. Segundo sentido, o olho. Você quer ver um bom filme, você quer ver um bom show, você quer ver um bom teatro, e assim por diante. Você quer ver paisagem bonita, e assim por diante. Você quer agradar o teu sentido. Hoje você vê isso até no meio católico. Terceiro, os lábios. Você fala bem, você quer mostrar que você sabe, tem entendimento das coisas, você corta a conversa dos outros, você se intromete no meio, você quer falar bem. Quarto, o tato. Só coloca a mão naquilo que é bom. Você não coloca a mão naquilo que é áspero e naquilo que é ruim. Você só emprega a tua mão para fazer aquilo que é do teu agrado, não do agrado de Deus. E quinto, o olfato. Viver sempre cheiroso, bem perfumado, você não consegue lidar com a pobreza. Gente, os santos lutaram com isso. Você pega uma Santa Faustina, uma vez que ela tirou férias no Natal, saiu do convento, foi ver a família, os mendigos da rua, as crianças pobres, tudo suja, veio abraçar ela. Ela tinha horror àquilo ali, ela não queria abraçar aquele povo sujo. O tato dela estava contaminado, ela não queria tocar. Aí ela pediu a Deus a misericórdia dela quebrar aquele mal e tocar na ferida dos outros. Mas o sábio mundano, a sabedoria carnal, não quer que você faça isso com o teu olfato, com o teu sentido. E aí São Luís fala, aquilo que é incômodo, o corpo dessa pessoa pula fora. Então a penitência, fala de penitência, a pessoa pula fora. Você fala de um jejum, ela salta fora também. Qualquer coisa é motivo dela cortar o jejum. Você fala de austeridade, ela pula fora. Você fala de renúncia das coisas desse mundo, a sabedoria carnal, ela pula fora, ela não consegue abraçar a causa. Então, quando você fala assim, ó, a missa é 7 horas em tal igreja no domingo, tá trincando de frio, a sabedoria carnal não deixa você ir. Mas se fosse pra você caminhar, pegar um exercício físico, matar o teu colesterol pra você não morrer infartado, você ia caminhar um horário desse. E você vê, eu tô levando minha mãe todo dia 5:50 na Santa Casa, eu vejo um monte de louco aí na rua caminhando e correndo. Só que se você falar pra eles, vamos fazer uma peregrinação, vamos na missa das 7 lá na Basílica, ninguém vai. E aí São Luís fala, eles querem tudo aquilo que é cômodo. Tudo aquilo que é cômodo. Sofá bom, uma cama boa, uma cadeira boa, uma mesa boa. E aí ele diz, a sensualidade é mãe e mestra deles. Aí ele fala, a roupa, os acessórios, a beleza faz parte da vida dessas pessoas que não tem uma sabedoria verdadeira. Qualquer santo da igreja que você vê, ele denunciava isso. Tá me entendendo? Você pega uma Santa Rosa de Lima, quando ela tinha 5 anos de idade, o irmão dela ouvia um sermão do bispo,
E o bispo falava que muito cabelo de certas mulheres levaria muitas almas ao inferno, de tão bem arrumado que os cabelos eram. A hora que o irmão dela chegou em casa do sermão da homilia na igreja e falou isso pra ela, cortou o cabelo dela na hora. Por quê? Porque ela queria uma sabedoria que não é desse mundo, é do alto. Hoje ela é santa da igreja. Quem é as pessoas que chamou ela de louca naquela época? Você nem conhece, nem eu conheço, ninguém nunca vai conhecer. Passaram igual fumaça. Ela, enquanto a igreja existir, ela vai ser lembrada, você tá me entendendo? Porque ela teve uma sabedoria que não vem desse mundo. E aí, por último, ele fala: existe a sabedoria diabólica. E aí, resumindo, ele fala: é o amor pela autoestima, é o amor pelas honrarias desse mundo, quer ter cargo importante, quer que os outros te aplaudam, querem elogios e querem ser lembrados por todo mundo. Então ele fala, isso é uma sabedoria diabólica, vem do diabo, não vem nem da natureza e nem da tua burrice, ele fala. Essa é o diabo que instiga você. Você ter uma autoestima de você mesmo, você achar que o você é bom e o outro não é. Você tá me entendendo? Ele fala, isso é uma sabedoria do cão, do inferno. Amor pelas honras é o que mais tem dentro da igreja hoje. As pessoas dentro da igreja, elas querem subir de cargo e ser honrado dentro da igreja. Elas não aceitam ser desonrado. Quer ter cargo importante, quer que os outros te aplaudem, quer elogie, quer ser lembrado. São Luís, ele fala, isso é uma sabedoria diabólica. Você querer ser lembrado pelos outros. E aí, por fim, ele fala, só que existe a sabedoria verdadeira, para nós terminar essa palestra. Ele fala, é duas, a natural e a sobrenatural. A natural, você vê ela nos filósofos, você vê ela nos cientistas, você vê ela nos professores. A sabedoria natural, você vê ela no conhecimento das plantas, dos animais, na natureza, no tempo, na mecânica. Não é bom você saber que um carro leva você hoje em dia? Isso é uma sabedoria. Quem inventou o motor do carro, o carro. Isso é uma sabedoria, só que ele fala, uma sabedoria natural. Então hoje você pega o radar do tempo, as pessoas têm que ter muita inteligência para entender, prever se vai vir chuva, se vai vir frio. Isso é uma sabedoria, isso é bom. Ele fala, uma sabedoria verdadeira, só que ela é natural. Ela não pode te dar a salvação eterna. Aí ele fala, existe a sabedoria espiritual. E eu quero ler para você para a gente terminar. São Paulo fala aqui, ó. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar. É isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, porque isso é uma sabedoria natural, saber falar bem aqui. Para que não se desvirtue da cruz de Cristo. É aqui que está o centro da verdadeira sabedoria. Aí ele fala, a linguagem da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o argumentador desse mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria desse mundo? Deus declara como loucura a sabedoria desse mundo aqui. Isso aqui é tremenda, essa passagem aqui. Acaso, já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. 1 Coríntios 1,17. E aí ele continua dizendo, os judeus pedem milagre, os gregos querem sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para os pagãos. Porque quando você se torna um verdadeiro seguidor de Cristo, a sabedoria está aqui. Aquilo que aconteceu com Santo Tomás. Ele via São Boaventura, os escritos de São Boaventura e falava, de onde tira essa ciência toda? Foi lá perguntar para ele. São Boaventura levou ele no escritório dele e falou, de onde eu tiro a minha sabedoria? Mostrou Cristo crucificado para Santo Tomás, que é o maior doutor da igreja. E aí São Paulo continua dizendo, mas para os eleitos, quer judeu ou quer grego, força de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a cruz. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir o sábio. E o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Então você pega uma Santa Jacinta Marto, uma criança de 7 anos, Deus usou para confundir.
Por que não apareceu para o Papa Nossa Senhora? Por que não apareceu para um cardeal, para o bispo de Leiria? Por que não apareceu para uma pessoa inteligente? Aparece para uma jumentinha lá perdida no meio do pasto, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o que o credo, não sabia rezar o credo, nem a Ave Maria. Mas e a sabedoria que Deus conferiu para aquela coitadinha? Hoje ela é santa, será que nós vamos ser? Ela entendeu que é a sabedoria verdadeira. Nós vamos entender? Nós estamos tentando entender. E aí ele termina dizendo, ó, e o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são para destruir a que são. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. São Paulo ele mostra para mim e para você que a verdadeira sabedoria, ela está na cruz. Então, essa quinta dezena do Rosário quer levar você a essa sabedoria aqui, ó, a ficar no templo também. No templo que eu encontro no templo, isso é dentro da igreja. O que você encontra a hora que você abre a igreja, não é o altar? O que acontece no altar? O sacrifício. O que acontece no sacrifício? A crucifixão de Cristo. Todo santo ele teve essa sabedoria. E São Luís, para terminar, que deu 40 minutos. Gente, 40 minutos, sinceramente, está sendo muito pouco para mim falar aqui, moço. Toda vez eu tenho que despejar tudo de uma vez, não dá para esquadrinhar. E aí São Luís ele fala, como que você vai adquirir essa verdadeira sabedoria? Uma irmã perguntava para mim hoje no Zap, irmão, de onde você tira essa pregação? O que você está lendo? De onde você tirou isso? Eu falei, irmã, é a tua vontade. E é isso que São Luís fala, a primeira coisa que você deve querer para ter essa sabedoria é um desejo ardente, ele fala. Sabedoria é um desejo ardente. E o livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 4, fala, sabedoria não entra numa alma perversa. Então o que você tem que fazer? Olhar para essa sabedoria terrena, carnal e diabólica e ó, pular fora. Ter um desejo ardente por uma verdadeira sabedoria, porque aqui falou, ela não entra numa alma perversa. Segundo, ele fala, uma oração contínua, que nós vai tratar já a semana que vem. Uma oração contínua, é isso que Jesus fala em Lucas 18:1, é necessário orar sem cessar? Oração contínua. Não perder tempo com as coisas desse mundo. Terceiro meio, isso aqui é uma palavra que dava outra pregação inteira, São Luís fala. A mortificação universal. Se é universal, é o que abrange tudo. Então você tem que ser uma pessoa mortificada. Começa a mortificar o teu cabelo, as tuas roupas, a tua aparência. Porque você pega um Santo Inácio de Loyola, fundador de jesuíta, que veio na época de Lutero, quando ele fundou o protestantismo. Santo Inácio de Loyola era um homem criado dentro do castelo, ele era erudito, ele tinha a oratória boa, ele sabia falar, era um homem delicado, da corte. Era um homem que tinha nascido para ser príncipe. O que ele fez na hora que ele se converte? Deixa as unhas crescer igual um bicho, deixa o cabelo lascar com tudo, muda até o dialeto dele, começa a falar como se fosse um caipira nosso aqui do interior. Pra quê? Pra confundir, para os outros olhar e falar, ele mudou até a linguagem dele. Tô falando que é pra eu e você começar a falar errado? Não, tô falando o esforço que se faz para mudar, entendeu? Uma mortificação universal. E aí São Luís ele usa Romanos 8:8, que fala lá, os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus, São Paulo fala. Se eu e você viver na carne, não agrada a Deus, gente. Por que você acha que todo domingo, aqui não tem missa no domingo, mas qualquer paróquia que você vai aqui na cidade, todo domingo tá lotado. Os 3 horários de missa lotado. Enche de gente, mas ninguém conversa. Converte. Porque os padres vivem uma sabedoria carnal, mundana. Qualquer padre da diocese, se você pôr ele sentado aqui para ouvir essas coisas, ele vai chamar nós de louco, vai chamar o de louco. Porque ele não quer viver isso. Isso é uma verdade que eu estou te falando. Precisa ter alguém para falar a verdade também, ué? Isso não é desprezar os outros, é uma verdade que eu estou te falando. Eles não querem saber de nada, eles foram levantados para dar a bênção para mim e para você, eles não querem. Você procura para confessar, não atende, você procura para saber da doutrina, ele não te dá a resposta. Eles empurram a vida com a barriga, porque eles vivem uma sabedoria terrena.
Difícil falar isso, mas é a verdade. E quarto e último meio, que eu falei no começo que eu ia falar no fim. São Luís fala, uma verdadeira devoção a ela. Não achou Jesus Cristo depois de 3 dias? Depois dos 3 terços, ela acha eu e você. Ela acha, ela muda, ela transforma e ela nos encaminha para a cruz de Cristo. Ela não encaminhou São João? Dos 12 apóstolos, um se suicidou, ficou 11, vazaram 10, só um subiu até a cruz para buscar a verdadeira sabedoria. E Santo Afonso de Ligório fala, por que ele conseguiu escrever o melhor evangelho, que é o Evangelho de São João? As 3 cartas dele é sublime e o livro do Apocalipse até hoje ninguém sabe decifrar dentro da igreja. É falado só paralelamente, ninguém consegue dar uma boa explicação. Santo Afonso de Ligório fala, por quê? Primeiro, porque ele foi o único que reclinou a cabeça no peito de Cristo. Santo Afonso de Ligório fala, quando ele reclinou a cabeça no peito do Cristo na Santa Ceia, quando nós vê aquele quadro antigo da Santa Ceia, não está lá São João com a cabeça no peito de Jesus? Ele fala, nessa hora ele conseguiu tirar o livro do Apocalipse, a hora que ele encostou a cabeça no peito de Cristo. Foi daí que ele tirou o Apocalipse. Só teve a inteligência, a ciência, foi o único que não foi martirizado dentro da igreja. Todos morreram martirizados, apóstolos, ele foi o único que morreu de veieira. Por quê? Porque foi o único que subiu o Calvário com Nossa Senhora. Então ele entendeu a sabedoria verdadeira. E eu vou ser chamado também. Sabedoria. Uma pessoa que ela tem uma sabedoria que vem do céu, ninguém engana ela. Eu não quis ler o restante aqui, mas se você continuar lendo, fica de dica. Segundo capítulo aqui da 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. São Paulo ele fala, existe a sabedoria humana e a natural. Os natural eles não entendem a sobrenatural. O homem sobrenatural ele julga todas as coisas, não pode ser julgado e acabou. Quem tem inteligência e sabedoria que vem do céu, ele não é julgado por ninguém. Ele fala, tá falado e acabou, os outros não podem falar nada para ele. É assim que funciona. É assim que funcionava com todos os santos. E é isso que Deus quer para mim e para você. Para que a nossa terça-feira não seja perdida. Alguma coisa nós temos que aprender nesse mundo. Eu estou passando aqui e ao mesmo tempo aprendendo junto. É isso que Deus quer para mim e para você. Aprender uma verdadeira sabedoria. Tribulação vem, você está de pé. Dificuldade vem, você está de pé. Você vai estar sempre de pé, porque você tem uma sabedoria que não é tua, é a que vem do céu. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos entregar na mão de Nossa Senhora, rezando uma